Amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje gravando esse vídeo, tentar gravar esse vídeo aqui, porque eu gravei um primeiro vídeo no YouTube, postei, o vídeo tem 3 minutos, e no final eu não falei nada com nada. Mas bom, esse vídeo vai ser basicamente uma conversa, eu quero que você se sinta como se a gente fosse amigo de muito tempo, e a gente tá conversando altos papos, entendeu? E é isso. Bom, essas semanas eu acho, faz 2 semanas mais ou menos, eu tava falando com um amigo meu bem próximo e a gente tava conversando sobre relações instáveis. Vamos lá, eu vou dar um contexto aqui pra vocês. Ele tava passando por uma situação bem complicada numa amizade dele, que ele não sentia confiança mais nessa amizade. E chegou num ponto que ele falou assim pra mim: olha, eu fui amigo dessa pessoa o tempo inteiro, mas eu não sei até que momento essa pessoa foi minha amiga. Aí eu peguei e falei assim pra ele: você sabe que isso é só porque essa pessoa não te dá segurança, né? Essa pessoa é uma pessoa instável, então ela não vai te dar segurança dentro da amizade de vocês, de você saber, tipo assim, nossa, essa pessoa realmente tá se entregando também à nossa amizade. E falei isso pra ele e tal, aí ele ficou pensando, tudo, beleza. Aí entramos aqui, amigos. Até que ponto a gente se enfia em relações que não são pra gente, justamente por não saber dosar o que é estável pra gente ou não, e não saber impor limite. Vou dar um exemplo meu agora. Há um tempo atrás, eu me afastei de uma amizade de alguns anos, 4 anos mais ou menos. Não vou dar muitos detalhes porque eu acho que também já é expor demais, mas eu me afastei dessa amizade. Foi uma pessoa muito querida no tempo que ela esteve na minha vida, mas acabou que a gente se afastou por alguns motivos e, assim, não tenho mágoa nenhuma dessa pessoa. Eu já conversei com ela, foi tudo muito bem resolvido, mas é uma amizade que, analisando, era uma amizade bem instável, porque eu não sabia até onde eu poderia ir com aquela pessoa, entendeu? Tipo, era uma amizade que eu gostava muito, tava ali no meu dia a dia, convivíamos muito, mas não era uma pessoa que eu tinha essa segurança, sabe? De poder, às vezes, contar tudo, ou... não sei, eu realmente não tinha, sabe, esse tato dentro da nossa amizade pra poder saber um limite ali, pra saber quanto a pessoa tava se entregando, porque tinha horas que a pessoa se entregava muito, tinha horas que parecia que a pessoa não se entregava nada, que tipo assim, que a amizade não significava nada. E é uma pessoa instável, né? Não é uma pessoa que passa segurança. Eu penso nessa instabilidade como uma pessoa que não me passa segurança. Se eu estiver em uma relação, independente de amorosa ou não, e eu não sentir segurança em relação à pessoa que eu estou, não adianta nada. Eu penso isso em amizades, eu penso isso em relacionamentos. Então, assim, não sei como é pra vocês, mas eu tento sempre ter relações estáveis, entendeu? Firmar uma boa convivência num geral, mas conforme alguém entra na nossa vida, porque isso também é automático, né? Natural, é um processo ali, você vai num lugar, a pessoa tá, você vai em outro lugar, a pessoa também tá ali, vocês vão se aproximando, vão criando assuntos em comum, vão se conectando e isso é normal. Mas assim, a partir do momento que eu vejo que já a pessoa já não é, ou não bate muito ali, ou é realmente uma pessoa muito instável emocionalmente, eu tento cortar ao máximo da minha vida, entendeu? E esse foi um problema que eu sempre tive, porque eu não tenho problema em tirar pessoas da minha vida. Isso daí eu faço muito tranquilamente, hoje. Mas assim, nessa imposição de limite e de reconhecer, de não ficar forçando, de não ficar insistindo, meu problema acho que é mais insistir, entendeu? Eu insisto muito e às vezes não vale a pena. Tem pessoas que simplesmente não valem o nosso esforço, da gente insistir nela, da gente comunicar, porque assim, eu gosto de fazer pelo menos isso. Se eu tenho um problema, eu comunico. Eu sou muito sincero nessa parte. Acho que eu tento ser sincero em todas as partes, porque pra mim a sinceridade é básica dentro de qualquer relação. Então eu sou muito sincero. Se, por exemplo, a gente briga, eu vou chegar e você vai falar: ó, aconteceu tal, não gostei. Por favor, resolva. O que a gente pode fazer aqui? Se depender só da pessoa, eu falo: por favor, dá um jeito. Se depender de mim, da pessoa, eu vou falar: vamos ver o que a gente pode fazer pra melhorar. E eu penso que isso é o básico, né? Dentro de uma amizade, dentro de um colega ali, pra manter um bom convívio, principalmente se a pessoa tá muito inserida na sua rotina. E também pra casos mínimos, por exemplo, você não tem tanto contato, mas ainda assim precisa estar convivendo com a pessoa. E não foi o caso dessa relação. Eu apresentava os problemas, falava o que estava me incomodando, assim como dei abertura para a pessoa falar se tinha alguma coisa, algum problema. Não tinha esse retorno, por mais que básico tinha.
Mas quando eu apresentava um problema e falava, ó, isso aqui realmente não tá me agradando, parecia que a pessoa não via, não ignorava, a pessoa não levava em consideração todo esse problema que eu tava apresentando e simplesmente ficava num vazio ali, num vácuo, sabe? E eu ficava pensando, nossa, que situação desagradável. Porque é uma pessoa que eu gosto, é uma pessoa que eu convivo, é uma pessoa que tá ali no meu dia a dia, tipo assim, cara, se esforce, sabe? Se você quer manter uma relação, se esforce, faça a sua parte, porque a minha eu sei que eu tô fazendo. E não era o que tava acontecendo. E aí, voltando lá no começo, com esse amigo no carro, dei esse exemplo, porque nós temos a intimidade, então dei esse exemplo um pouco mais a fundo e falei pra ele, peguei e falei assim, até que ponto você se entregou nessa amizade e até que ponto você consegue falar, nossa, essa pessoa foi minha amiga realmente. Porque pode ser que num determinado período de tempo, tipo do começo até o meio da amizade, essa pessoa tenha sido um amigo de verdade pra você. E pode ser que do meio pro final, por acontecimentos, por alguma coisa, essa pessoa não seja mais um ponto de segurança, um ponto de apoio seu. Aí eu falei pra ele, você acha que vale a pena insistir ou investir tanto em relações que não te passam segurança? Porque eu não quero isso pra mim. Porque aí eu dei o exemplo pra ele e falei, ó, isso dá uma coisa que eu quero pra mim, entendeu? Eu não quero ter relações instáveis. Hoje eu vejo que eu criei uma boa rede de apoio. Todo mundo que tá inserido na minha vida hoje, por mais que às vezes eu não fale, tem gente que eu fico, sei lá, 5 meses sem conversar. Quando eu vejo a pessoa, quando eu falo com a pessoa, é gostoso. É uma pessoa que eu sei que se eu mandar uma mensagem do nada, vai me responder super bem. Sei que se eu for na casa da pessoa, vou ser super bem recepcionado. Então assim, são relações que por mais que não tenham tanta manutenção, que já é um erro meu, assumo, porque relações precisam ter manutenção, eu não tenho esse problema, sabe? De não ter essa segurança, essa estabilidade dentro dessa relação. E eu falei com ele isso, conversei com esse amigo, falei pra ele, foi assim, reveja as suas amizades, né? Porque eu falo, mas também serve pra mim, como serve pra qualquer outra pessoa, e acho que esse é o principal motivo pra eu estar postando isso. Foi uma situação que eu me deparei, foram situações que eu vi pessoas do meu convívio vivendo. Então assim, reveja suas relações, eu acho que é importante, eu acho que é legal postar um vídeo falando isso, porque às vezes a gente não para pra pensar, tipo, nossa, eu preciso rever tipo, essa relação minha ou não, porque a gente já tá tão enfiado, tá tão, sabe, tão dentro dessa relação, dessa amizade, desse relacionamento, que a gente não vê. E é um problema, não é bom você não sentir segurança. Eu penso que segurança, por mais que você não vá saber cada passo que a pessoa vai dar, você tem segurança de que ela é um aliado na sua vida e não mais uma pessoa que tá passando. Entendeu? Eu penso isso. E com essa rede de apoio que criei, com amizades que eu tô dosando mais, com convívio, com contato, eu tenho tudo isso muito mais palpável. Passo isso pras pessoas, pelo menos é o que eu tento passar, né? Tento me mostrar uma pessoa estável, tento me mostrar, pô, sou seu amigo, então eu tô aqui do seu lado, sabe? Tipo, me mostrar ele realmente disposto dentro da relação, e penso que isso seja muito importante pra todo mundo. Mas basicamente é isso, gente. Eu mais queria trazer essa reflexão, também já tentar desencanar de vez e postar esse primeiro vídeo no YouTube, né? Primeiro, né? Eu já tenho um vídeo aí que eu liberei, mas tentar de vez sair desse limbo que eu tava por não conseguir gravar, porque eu quero trazer conteúdo no YouTube, eu gosto muito, desde pequeno falo que eu quero gravar. Nunca fiz, e é uma coisa boba, não é boba, mas assim, né, a minha imagem que tá aqui, sou eu que tô falando, tudo que eu tô falando aqui vai ser gravado, vai ser exposto. Mas ainda assim era uma coisa que eu senti a necessidade de falar. Gosto, espero que dê tudo certo, né? Que eu consiga postar mais vídeos, que eu ganhe desenvoltura, que eu melhore minha oratória, porque eu sei que minha dicção não é da melhor. Mas ainda assim, muito obrigado por ter assistido. Curte o vídeo se o YouTube mandar pra alguém esse vídeo. E é isso, amigos. Beijão pra vocês. Eu não sei fazer final de vídeo do YouTube, tá? Peço desculpa, mas é isso, gente. Tchau.